Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje vamos falar sobre câncer de pulmão, que continua sendo um dos tipos de câncer mais letal no nosso país e no mundo. E para isso, o meu convidado especial é o Dr. Igor Morbeck, oncologista, pesquisador, referência em tumores torácicos e gênito urinário. E o mais importante de tudo isso é que ele é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu respeito muito, uma das pessoas que eu acho que tem um olhar humano para com o outro e para com ele. E é uma felicidade ter você aqui, Igor. E para isso eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, o prazer é todo meu. Muito obrigado, Marlene, pela oportunidade. Na verdade, você esqueceu, além da amizade nossa, é que eu sou membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma instituição a qual eu tenho o prazer e a honra de estar lado a lado com você há pelo menos 10 anos em várias iniciativas, né? E parabéns por mais essa, né, iniciativa do Instituto, algo muito importante, onde a gente vai falar de um tema que é um dos temas mais importantes relacionados à saúde global, não só à oncologia, que é o câncer de pulmão, né. Então, como você falou bem, eu trabalho já com câncer de pulmão, focado dentro da oncologia clínica há muitos anos, basicamente desde a minha formação, em 2002 para 2003, onde eu tive a oportunidade no AC Camargo de fazer um fellow, na época com o Dr. Riad Yunis, uma pessoa conhecida mundialmente pela sua atuação na cirurgia torácica e na oncologia torácica em geral. E desde então o meu foco tem sido exatamente câncer de pulmão dentro de umas áreas principais, né. Então vai ser certamente um bate-papo muito rico aqui. Doutor Igor, o câncer de pulmão, ele é um dos mais letais. E aí nós temos o tabagismo, né, e você nós sabemos que parte, né, você vai falar um pouquinho sobre isso, ele é um câncer prevenível, só que as pessoas continuam fumando. Hoje, como que você vê, continua crescendo ou com essas campanhas que nós temos, que nem o Brasil, ele é pioneiro, né, na cessação, né, da questão de proibir, né, a questão de você estar fumando em lugares públicos, tudo. Isso mudou? Você acha que isso contribuiu? Eu não tenho dúvida, né. Então, assim, é importante a gente ressaltar alguns números, né, mundiais e do Brasil, para que as pessoas tenham consciência daquilo que representa o câncer de pulmão, né. Então, no mundo inteiro são mais de 2,5 milhões de novos casos, é muita coisa, né. E infelizmente é o tumor que mais mata. Então a mortalidade do câncer de pulmão é muito elevada, nós estamos falando aí de pelo menos 1,8 milhões de pessoas no mundo que acabam padecendo do câncer de pulmão, né. Isso porque, de fato, o tabagismo contribui com 80% na no aparecimento da doença. Então, significa que uma pessoa que fuma, ela tem uma chance de 15 a 30 vezes mais do que uma população que não fuma, de desenvolver câncer de pulmão. Infelizmente, essa é uma doença que faz diagnósticos tardios, onde a maioria dos casos, pelo menos 70% dessa população de pacientes, acabam fazendo diagnóstico numa doença avançada. Então, tudo isso é um cenário, e esse cenário não é um cenário do Brasil, não é um cenário do país de terceiro mundo ou em subdesenvolvimento, mas é um cenário global, né. No Brasil, a incidência está em torno de 35, talvez um pouco mais, 1.000 habitantes com câncer de pulmão, são dados do Instituto Nacional do Câncer, né. E a questão do tabagismo, que eu acho que ela é extremamente importante, que o Brasil acabou sendo um pioneiro no cenário de tentar políticas contra o tabagismo, né. Uhum. A gente sabe que desde a década de 80, uma série de iniciativas vem acontecendo na mídia, proibindo veiculação, né, de propagandas relacionadas a cigarro. Isso depois culminou com propagandas específicas, em maços, em pacotes de cigarro, né, mostrando aí malefícios do cigarro na população em geral. E, por fim, proibir o fumo em lugares fechados, em órgãos públicos, né. E isso tudo dificultou bastante a vida
do tabagista, além do aumento de impostos, né. Uhum, Então, uhum. certamente, a queda no Brasil ela foi superior ao que aconteceu no resto do mundo. Uma estatística recente mostra que 9,8% da população do Brasil fuma, isso é diferente de 22% da população no mundo inteiro que ainda fuma. Uhum. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado o aumento do consumo, de cigarros eletrônicos. Você já, pelos estudos, já começa a ter alguns estudos mostrando o malefício que o cigarro eletrônico faz? Porque hoje você vê o jovem, né, começando a iniciar, através do cigarro eletrônico, onde ele tem aquela mensagem de que ele faz menos, né, prejuízo do que o cigarro, né, tradicional. Perfeito. Acho que é importante falar sobre isso, porque, na verdade, a ideia inicial do cigarro eletrônico, ele foi desenvolvido como uma estratégia de tirar a dependência da nicotina do cigarro convencional e, então, mudando, né, esse hábito, esse vício para o cigarro eletrônico, com uma tentativa de você ter menos acesso à nicotina e, aos poucos, indo deixar de fumar. Mas isso não aconteceu na prática, na verdade, são poucos os pacientes que têm essa relação de ter mudado para o cigarro eletrônico e depois ter deixado de fumar, então essa estratégia não se mostrou eficaz e foi um efeito colateral grande, porque acabou atingindo adolescentes, né. Então, estima-se que algo em torno de 20 a 30% dos adolescentes hoje, no Brasil, já tiveram contato com cigarros eletrônicos, Sim, um né, número é bastante, expressivo, é um né. número expressivo. E eles hoje são classificados como dispositivos eletrônicos de fumar. Isso porque esses vapings, eles têm aí uma quantidade, uma variação muito grande, né, de alternativas, de substâncias dentro, Uhum. né, de tipos e dispositivos diferentes, mas o ponto principal é que a queima, né, dessas substâncias líquidas que estão ali naquele dispositivo, ela é bastante regular e não regulamentada. Então a gente não sabe exatamente o conteúdo de cada um dos produtos que estão ali, né, e certamente a exposição a produtos químicos, né, a metais pesados durante todo esse processo é muito alta. E o que Uhum. a gente tem hoje, Marlene, é uma situação muito alarmante, vindo principalmente dos pneumologistas, que começam a perceber nos consultórios, nos ambulatórios, né, Uhum. problemas respiratórios que eles só viam acontecer em adultos com muitas décadas de exposição ao tabaco, né. Então, já que se criou uma nova patologia, né, já foi descrita essa patologia como uma patologia pulmonar relacionada ao uso desses cigarros eletrônicos. Isso acontece muito precocemente e cada dia a gente vê na literatura casos de jovens que começaram a fumar, mas que tiveram uma alta exposição e dependência muito rápida desses dispositivos, com lesões sérias pulmonares, lesões crônicas. Se isso em algum momento vai também se converter ao maior risco de câncer no futuro, isso a gente ainda não sabe. Está cedo ainda para falar, porque o desenvolvimento de um câncer demora muitas vezes décadas, né? Todo um processo de iniciação da célula, Uhum. mutações, até chegar num tumor invasivo. Mas o ponto é que fica aqui o alerta, sim, que é melhor não experimentar, é melhor não ter acesso, porque a chance de dependência da nicotina é muitas vezes maior com cigarros eletrônicos do que com cigarro convencional. Eu queria que você falasse um pouquinho na sua prática, eh, a gente percebe que o câncer de pulmão, ele tem um certo estigma, né, vem carregado de um estigma, né, porque, as pessoas geralmente falam assim: "Mas você não sabia que parar de que fumar, né, podia dar câncer de pulmão?". E aí, como que isso tem acontecido? Você acha que isso tem diminuído? E por um outro lado, eu já vou também já engatar aqui uma outra pergunta, você tem aquelas pessoas que nunca fumaram. Né, e que às vezes é fumante passivo ou não, né, e aí eu queria que você já entrasse Claro. também nesse cenário também. Perfeito, essas perguntas são excelentes. A primeira relacionada exatamente àquele paciente que sabe que o tabagismo tem um risco grande a doenças crônicas. É importante salientar que a Organização Mundial de Saúde coloca o cigarro como a principal causa de morte evitável do mundo, né. Ou seja, a maioria das pessoas sabem, adultos sabem, o tão maléfico e nocivo que é o cigarro para a saúde humana, né. E as pessoas mesmo assim continuam fumando, entendendo esse risco e naquela concepção de achar que isso nunca vai acontecer com ele próprio, né. Mas o ponto principal é que é preciso ter atrelado a
programas de tratamento de câncer ou de doenças crônicas, programas de cessação de tabagismo, né? E aí inclui uma equipe multidisciplinar, que vai além do pneumologista muitas vezes. Tem que ter psicólogo, né? Tem que ter terapias de reabilitação, né? Terapia ocupacional, para que essas pessoas que são dependentes do tabaco, que é uma dependência muito importante, né? É uma dependência física e psíquica das mais graves que nós temos hoje, né, de dependência, e o fato principal é esse, quer dizer, precisa, né, parar de fumar, porque os resultados estão totalmente relacionados a parar de fumar e ter melhor prognóstico da doença, Uhum, tá? Então, uhum, pacientes que continuam fumando na vigência do tratamento oncológico têm resultados piores do que aqueles que param. Então, esse é o primeiro ponto, né? uhum, Mas como eu falei, 80% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo, isso significa que 20% não estão. E desses 20% que não estão, aí tem uma miscelânea de situações, porque hoje em dia não só o tabaco é um grande vilão para o câncer de pulmão, mas nós estamos falando também de outras situações. E aqui eu saliento a poluição atmosférica, tá? E esse é um problema mundial, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, né? E nós estamos falando de um gás chamado gás radônio, e esse gás radônio é um inimigo oculto, porque ele está nas residências, nos lares das pessoas, porque isso vem da terra, uhum, tá? É uma decomposição de materiais pesados, né? Isso é natural, só que o problema é que as residências fechadas muitas vezes acumulam esse gás, que ele não tem cheiro, não tem nenhum aspecto, né? E muitas residências hoje, principalmente no hemisfério norte, na época de inverno, onde as residências ficam fechadas, só com aquecedores, com calefação, isso é um grande problema, porque já estão se criando exaustores de gás radônio para evitar esse acúmulo. Então, isso é um problema, principalmente nos Estados Unidos hoje, onde as casas já fazem medição de gás radônio para que os corretores, por exemplo, de imobiliárias, já possam vender e já dar um certificado que ela está livre de gás radônio. Pra uhum, você ter uma ideia, o nível e a preocupação que se existe hoje com esse inimigo oculto, né? Fora isso, o risco ocupacional, que são aquelas pessoas que estão aí expostas a amianto, zinco e outros metais em virtude da profissão que eles ocupam, né? uhum. Então, esses três fatores, que não o tabagismo, eles são importantes. E aí nós caímos também num outro cenário, que é um cenário que veio o conhecimento da população asiática, que tem uma alta prevalência de câncer de pulmão em mulheres de origem asiática que não fumaram, tá? Porque existem mutações específicas para essa população, mas a gente sabe que essa população que tem essa mutação não é específica das asiáticas. Por exemplo, 50% de câncer de pulmão em mulheres na Ásia está relacionado à mutação de genes, principalmente um gene chamado EGFR. No Brasil, essa população é em torno de 20%, que também é bem alto para mulheres que tenham câncer de pulmão que nunca fumaram. Uhum. Então, eu acho que esse cenário é um cenário super importante, que quando chega um perfil de pacientes como esse no consultório, a gente sabe a importância de fazer testes moleculares específicos. Uhum. Já que você trouxe a mulher para esse contexto, nós mulheres, a gente só se preocupa quando fala em câncer, câncer de mama e colo de útero. E hoje, em mortalidade, o câncer de pulmão é o segundo. Uhum. Eh, Qual o alerta que você faz para as mulheres, né? Como que as mulheres começam a ter esse olhar diferenciado e colocar também, né, nos seus check-ups, nas suas visitas, né, periódicas aos médicos, a questão do pulmão também, né? Porque é um número altíssimo e pouco se fala, né? Perfeito. Acho que esse ponto é super importante, porque aí a gente separa dois grupos principais, de fumantes e não fumantes, Uhum, né? E hoje em dia existe um papel muito já sedimentado da tomografia de tórax anualmente para um cenário de população de pacientes que fumam. Então, o alerta principal aqui fica para todo fumante e ex-fumante que parou de fumar nos últimos 15 anos, eles precisam fazer uma tomografia de tórax. Essa tomografia de tórax ela é simples de fazer, é uma tomografia sem contraste, é uma tomografia de cortes finos e é um exame rápido, 15 minutos, está feito esse exame. E qual que é a importância desse exame? Que ele faz diagnóstico precoce de nódulos pulmonares. Nódulos pulmonares esses que podem ser suspeitos de um câncer de pulmão. E os resultados mostram de grandes estudos que já foram feitos no mundo inteiro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é que a redução da mortalidade do câncer de pulmão é em torno de 20%. Então, a tomografia de tórax anual salva vidas.
independente da pessoa ter ou não sintomas pulmonares. Basta ser fumante ou ex-fumante que pararam de fumar nos últimos 15 anos. E isso, claramente, a população, a população feminina se inclui bastante nessa recomendação. Aí o ponto principal aqui é se vale a pena rastrear ou não a população de pessoas que nunca fumaram, Uhum. né? Principalmente buscando aí essas pequenas alterações, dessas mutações que podem levar a um câncer. A resposta é talvez. Nós ainda não temos uma validação muito grande para recomendar para toda a população de pessoas que não fumaram, por exemplo, no Brasil, a fazer tomografia anual, tá? Obviamente que outros exames acabam sendo feitos com uma validação até menor. Isso para as mulheres, por Uhum. exemplo, as mulheres fazem muito, por solicitação de ginecologistas, ultrassom de tireoide. Uhum. Na minha opinião, o ultrassom de tireoide faz parte de um arsenal de exames solicitados por ginecologistas, mas que não tem uma evidência muito grande para que isso seja feito, né? E claro, se puder incluir também tomografia de tórax para fazer diagnóstico precoce, eu acho que está tudo certo, porque a ideia é não fazer diagnósticos excessivos. A ideia é fazer diagnósticos precoces e ter um racional de poder lidar com alterações, nódulos, para especialistas específicos, né? Então, eu acho que é isso. São exames que são inócuos, é uma radiação mínima, isso não vai afetar absolutamente em nada a saúde de nenhuma Uhum. pessoa, Uhum. né, anualmente, desde que se tenha acesso, fazer tomografias. E aqui fica uma ressalva de que, lamentavelmente, até esse momento, no SUS não há um programa definitivo sobre tomografia de tórax para rastreamento para essa população de alto risco que eu falei, de Uhum. fumantes e não Uhum. fumantes, e Uhum. ex-fumantes. Igor, você foi uma das pessoas que nos ajudaram aí na elaboração dessa nova política, né, nacional de prevenção e controle do câncer. E agora nós temos uma lei, né, essa lei ela está no papel e ela precisa sair do papel e acontecer de fato na vida das pessoas. E aí o que a gente vê no cenário do câncer de pulmão é que o paciente está chegando cada vez mais numa fase avançada da doença. E a gente precisa melhorar isso. Como você vê esse cenário e o que que você acredita que o país, né, poderia estar fazendo para a gente fazer com que a gente perca menos pessoas para o câncer de pulmão, como a gente está perdendo hoje? Perfeito. Bom, eu acho que essa lei claramente foi um avanço, porque foi motivo de uma luta de muitos anos, né? E desde a virada do século já se tem portarias para poder promover acesso, diretrizes para ter acesso, para poder encurtar o tempo entre a suspeita, diagnóstico e o acesso definitivo dentro de um serviço de oncologia Uhum. de alta complexidade, né? Embora essas leis todas existam no papel, na prática isso não se sustenta. E a minha impressão, Marlene, é que desde a promulgação dessa lei, né, a aprovação dessa lei, e que foi em dezembro de 2023, Hum. né, para cá, eu vejo pouca mudança prática, tá? E olha que eu estou falando de Brasília, capital do Brasil, que deveria ser um exemplo e uma referência de tratamento de SUS para a população brasileira, né? Então, o que a gente vê aqui na Secretaria de Saúde é uma fila gigantesca de pacientes, né? Uma fila difícil de ser reduzida por conta de entraves burocráticos locais, mas também pela dificuldade de acesso na ponta, Uhum. sabe? Então a gente vê que, embora a lei ela exista, não há ainda mecanismos muito claros de poder fazer com que ela seja cobrada, seja do gestor local, ou seja do diretor do hospital, ou mesmo do oncologista que está ali na ponta sofrendo, muitas vezes, com pacientes chegando em condições cada vez Uhum. piores de saúde em virtude de uma doença avançada, né? Então, o câncer de pulmão talvez seja um dos exemplos mais importantes, porque essa é uma doença que não pode esperar absolutamente nada, né? Então, o prazo, por exemplo, estabelecido nas leis, eles precisam ser rigorosamente cumpridos. E a gente sabe que para câncer de pulmão esse prazo pode ser até largo demais, porque na prática, se eu tenho hoje uma suspeita radiológica ou de sintomas de um câncer de pulmão, eu tenho que ter um acesso no dia seguinte para a biópsia e com uma semana para esse resultado da biópsia estar na minha mão e já com os exames de imagem para que esse tratamento precisa ser planejado e iniciado, né? Uhum. E lamentavelmente o que a gente vê são intervalos de meses entre uma suspeita de diagnóstico e o tratamento ser concluído. Então,
é um grande problema, tá? Uhum. Isso claramente, o câncer de pulmão a gente coloca numa situação como essa, de alerta vermelho, porque é uma doença de rápida progressão, né? Tem tumores que a gente sabe que não tem uma taxa de piora de progressão muito grande. Porque quando a gente fala de câncer de pulmão, eu estou falando de tipos diferentes de câncer de pulmão. E tem tipos, por exemplo, que é menos comum, mas o pequenas células, por exemplo, é um dos tumores mais agressivos de toda a oncologia. Esse, então, ele não deve esperar, quer dizer, o paciente precisa ser tratado no dia seguinte, se você tiver acesso e condição para isso, né. Então, infelizmente, a gente ainda não viu na prática, tá, a lei para cenários os mais distintos da oncologia, o câncer de pulmão, infelizmente, é um dos grandes exemplos. Anos atrás, um paciente com diagnóstico de câncer de pulmão, ele tinha poucas opções, né, de tratamento. E hoje você vê com as novas tecnologias que hoje você tem nós temos, pacientes que nós acompanhamos lá na nossa instituição e que já está há 10 anos, né, convivendo com a doença e tem qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário das novas tecnologias, né, e por um outro lado também, né, a diferença desse tratamento na saúde suplementar e no Sistema Único de Saúde. Perfeito, Marlene. Esse é um dos assuntos mais complexos de ser abordado. Isso porque, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de falar sobre novas tecnologias. Eu fico triste de ver como os pacientes do SUS estão cada vez num abismo maior em relação ao acesso a essas novas terapias, né? Então, o tratamento do câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma, teve um avanço muito importante na última década e é um dos tipos de tumores da oncologia com maior avanço. Isso porque hoje nós temos esse acesso de fazer um mapeamento tumoral. Esse mapeamento significa fazer um sequenciamento do DNA das células, expondo nesse sequenciamento alterações, mutações que podem nos levar a tratamentos específicos. Então, hoje, para todo caso de câncer de pulmão, principalmente do tipo não pequenas células, e aí falando ainda mais especificamente do tipo adenocarcinoma, que é o mais comum, Uhum. é obrigatório fazer um painel molecular. Esse painel molecular visa olhar para vários genes diferentes, tá? Onde eu não começo, em geral, o tratamento sem conhecer o aspecto dessas mutações, se tem alguma alteração importante ou não. Porque o que a gente tem hoje de evidência é que quando a gente utiliza o painel molecular e o tratamento específico baseado no painel, eu tenho resultados muito melhores do que a convencional quimioterapia. Uhum. E nesse meio do caminho ainda tem a imunoterapia, que veio para somar nesse arsenal, de forma que a imunoterapia isoladamente ou em combinação com a quimio tem resultados melhores, né? E quando eu olho para a população do SUS, não há acesso aos painéis e não há acesso à imunoterapia, onde a velha quimioterapia continua sendo o padrão do tratamento. Então, é Uhum. essa discrepância, né, de olhar para o câncer de pulmão da população pública, onde depende aproximadamente 80% dos brasileiros, né, daquela população de 20% que tem saúde suplementar como opção. Então, isso precisa ser mudado. Uhum. Radicalmente isso precisa ser mudado. Se há uma necessidade de mudança, de olhar diferente, é olhar para a situação do câncer de pulmão, porque além de ser uma doença, como você falou, prevenível em alguns pontos por conta do tabagismo, né, as campanhas de tabagismo fazem com que menos câncer de pulmão desenvolva e o rastreamento olha para uma situação mais precoce de câncer de pulmão, ao passo que hoje eu não tenho isso estruturado no SUS, os casos avançados chegam, e quando os casos avançados chegam, eu não consigo tratar de uma maneira específica e com valor diferente, né, daquilo que se tem hoje previsto no SUS. Então é isso, quer dizer, é muito problema junto carregado no câncer de pulmão. Você toca numa coisa que para mim é algo que, eh, a gente precisa entender, que nem você é um oncologista clínico. Você está na frente de um paciente, né, e aquele paciente, assim, você vai para congressos internacionais, né, você está o tempo inteiro se atualizando, só que aí você está na frente daquele paciente e você não tem ali à disposição tudo aquilo que aquele paciente ele merece naquele momento e que seria eu queria que você falasse um pouco dessa angústia que deve dar, né. É verdade. Essa angústia, os colegas que atendem diretamente no SUS, eles vivenciam isso, né? Uhum, E muitos desses colegas estão pela manhã atendendo no serviço público e à tarde no serviço privado.
e é muito difícil você ter 2 cardápios diferentes, né, para poder oferecer para uma doença que é muito semelhante entre o paciente da manhã e o paciente da tarde, né. Então, de fato, isso inclusive é fator de vários colegas deixarem de atender nas secretarias de saúde, né, do Brasil inteiro, por conta dessa dificuldade de lidar com esse processo, onde ele sabe que ele está oferecendo um tratamento que comprovadamente é inferior, né. E, de fato, Marlene, esse é um problema. Eu tenho vivenciado isso no dia a dia aqui em Brasília, hoje numa parceria público-privada da minha instituição, e onde a gente está vendo pacientes do SUS chegar e a gente entende exatamente o que que é. Eu vivenciei isso demais na minha residência, muitos anos atrás, durante um determinado período aqui em Brasília, que eu já estava, e agora eu volto nesse cenário e vejo que, lamentavelmente, 20 anos depois, a situação é muito, mas muito semelhante ao que era. Então, é isso que precisa ser mudado. E eu queria muito que você, olhasse para aquela tela e mandasse uma mensagem para um paciente que acabou de ter um diagnóstico de câncer de pulmão e para um jovem que iniciou agora no cigarro eletrônico. Aí eu queria que você fechasse com essa mensagem. Perfeito. Muito bom. Então, olha, para o paciente que tem um diagnóstico agora de câncer de pulmão, acho que o mais importante é que ele tenha conhecimento acerca da doença. O conhecimento é tudo, tá? E o conhecimento não precisa ser o conhecimento técnico, ele precisa confiar, obviamente, no especialista que está cuidando dele, né? Para que certamente ele vai propor as melhores estratégias para a doença, né? Mas o conhecimento acerca dos direitos, né? Daquilo que ele pode lutar, daquilo que ele pode conseguir, daquilo que ele acha que o acesso é importante para que ele consiga, né? Então, acho que esse ponto é fundamental, né? Nós não somos, de maneira alguma, partidários de qualquer judicialização, seja no serviço público ou privado. Uhum, Mas a luta pelos direitos, ela precisa acontecer, sabe? E essa dignidade do acesso adequado, a dignidade do melhor tratamento, a dignidade do conhecimento dentro daquilo que aquela instituição se propõe a oferecer, isso é importante. Conhecer a equipe, confiar na equipe, ter à disposição uma equipe multidisciplinar, que vai além do médico que está ali no dia a dia, cuidando de vários outros aspectos, né, que vão além de questões da saúde física, mas também da saúde psicológica, nutricional, entre outros aspectos. Se esse indivíduo ainda fuma, ele precisa urgentemente parar de fumar e buscar as melhores alternativas para cessar o tabagismo, né. E o outro ponto que eu acho que é importante, aí já olhando para a população que está começando a fumar, seja o cigarro convencional, seja um dispositivo eletrônico de fumar, é tentar olhar para frente e prever o futuro dele, como ele gostaria de estar em 10, 20, 30 anos, tá? Então, é importante porque ele certamente tem vários exemplos. Exemplos dentro de casa, exemplos fora de casa, uhum, né? E é só olhar para aquela pessoa se realmente ele desejaria estar naquela condição daí a alguns anos, né? Entendendo que ah, o uso dessas substâncias no dia a dia pode não causar nenhum impacto naquele momento, mas certamente no futuro vai causar, né? E esse impacto ele vai além até no desenvolvimento de uma doença crônica, né? É por questões até sociais, de ambientação, ambiente de trabalho. Hoje em dia as pessoas fumam menos, né? Hoje em dia as pessoas elas até estão em grupos de pessoas que têm hábitos de vida mais saudáveis, que procuram uma outra alternativa de vida, né. Então, até uma certa exclusão social, coisa que no passado era o contrário, né. As pessoas muitas vezes, em busca de uma inclusão social, elas começavam a fumar. Era assim na década de 60, uhum, 70 principalmente, né. Hoje em dia é o contrário, uma pessoa que fuma, ela acaba sendo excluída de muitos grupos, né. Então acho que ter esse olhar, né, de que nós estamos diante, de fato, de uma doença extremamente difícil de tratar, que independente do melhor acesso ou do pior acesso, a doença é ruim da mesma forma, né. uhum. E o que muda muitas vezes são sobrevidas, são tratamentos que vão ali melhorar um pouquinho a qualidade de vida barra dignidade, mas nem sempre vai levar à cura. Uhum. Igor, eu queria te agradecer, né, além de você ser membro do meu comitê científico do instituto, além de ser meu amigo, é tão agradável te ouvir, e eu falo que feliz é aquele paciente que consegue
sentar na sua frente e ser atendido por você. Eu acho que esse é um dos grandes privilégios que tem, né. E aí, eu queria que você encerrasse com uma frase que pra você te toca e que você, utiliza aí na sua prática, assim, de bate-pronto. Bom, inicialmente, mais uma vez, obrigado, viu, Marlene, pela oportunidade. Esse é um tema que, de fato, assim, me estimula muito, né, a falar, porque, a gente sabe o quanto que isso faz a diferença, né, o alcance, né, desse podcast, o alcance de todo o instituto nessas ações, a gente sabe que isso reverbera muito positivamente na população desse país inteiro, né, independente de classe social, de renda, de acesso, isso a gente sabe que faz a diferença. Então, só estar aqui falando um pouquinho de um conhecimento técnico, mais de uma linguagem mais acessível, né, falando da importância de não fumar, de cessar tabagismo, de fazer tomografia de tórax, né, de maneira anual para diagnósticos precoces da doença, só isso para mim já causa um impacto muito grande. Então, para mim o objetivo principal estar aqui falando com você é isso, né. Uhum. Acho que assim, em termos de uma fala, assim, com os pacientes, eu já tive momentos onde eu utilizava palavras mais no sentido: "Seja guerreiro, vamos essa luta, continua assim". Eu não sei se hoje eu falo mais dessa maneira, por quê? Porque a sensação que dá é que, assim, o câncer, independente do melhor acesso, do melhor tratamento, da melhor fé, dos melhores hábitos de vida, dependendo, em alguns cenários ele vai acabar tendo um desfecho, que é o desfecho fatal, tá. Uhum. Isso porque é muito complexo o câncer. O câncer não é uma doença única, uma doença específica, é uma doença extremamente complexa, difícil de tratar, e vão ter casos de sucesso e casos que não vão ter sucesso. E não significa que para o paciente que não teve sucesso, que ele desistiu da luta, que ele foi fraco, que ele não conseguiu lutar contra a doença, não é isso, tá. Então assim, o câncer de fato é um inimigo, onde a gente tem que ter cada vez mais conhecimento, né, onde a gente tem que procurar, não de maneira isolada, médico e paciente, mas uma equipe que inclui inclusive familiares, e estarem todos juntos buscando as melhores alternativas, as melhores soluções. E se em algum momento a gente perceber que a doença está tomando conta de uma maneira não experimentada, não previsível, a gente tem que entender que isso faz parte de um processo nosso de limitação, de impotência até, diante de um inimigo que ainda a ciência não conseguiu vencer como um todo. Isso é diferente do que aconteceu na década de 90, com um controle do HIV na maioria dos casos, é uma doença completamente diferente, muitos pacientes fazem analogias, por que que o HIV hoje consegue um controle, por que que não existe mais a doença AIDS, e por que que o Uhum. câncer ainda está aqui, e aí uma série de especulações começam a acontecer, porque obviamente isso não é verdade, né. Eu acho que o ponto é que, assim, todos nós estamos diante de um inimigo e nós precisamos ter aí os melhores recursos, né, que são recursos muitas vezes da ciência, mas o recurso do conhecimento é fundamental. Quanto mais eu conheço esse problema, esse inimigo, eu consigo obviamente ter mais alternativas de tratar. Então eu muitas vezes eu vou por esse lado, sabe, Marlene, Uhum. de poder amenizar, suavizar um diagnóstico como esse, que não deve ser levado como um estigma, né, mas sim como uma doença crônica, como outra qualquer, onde de fato a gente tem muitos pacientes que sobrevivem anos e anos e anos, quiçá até curados de doença avançada. É difícil falar sobre cura, né? Uhum. Cura é algo que a gente evita falar no dia a dia, não é depois de um diagnóstico, de um tratamento, falar está curado, não é bem assim, né? Existem uma série de questões, de pormenores que a gente deve avaliar, são anos de acompanhamento para que a gente possa ter algum nível de segurança de cura, isso para qualquer doença, mas para o câncer de pulmão Uhum. principalmente. Igor, muito obrigada. E assim chegamos ao final do nosso Lado a Lado Cast, nosso café com saúde. E se você gostou desse episódio, se você achou que essa informação foi uma informação de qualidade, encaminhe para alguém da sua família, para um amigo, que é assim que a gente consegue levar informação e fazer com que essa informação chegue cada vez mais longe. E com isso, não se esqueça de dar aqui seu like, de comentar, né, deixar sua mensagem, e com isso a gente continua aqui levando informação. É esse o nosso maior objetivo, e fazer com que a gente melhore a vida das pessoas. E ao final eu queria fazer uma reflexão aqui, né, nesse novo modelo do Lado a Lado Cast, eu quero sempre deixar uma reflexão.
E desse episódio, a reflexão que eu quero deixar é o seguinte: a vida é como um barco. Você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas e definir a melhor rota. Assim é a nossa vida. Vamos ser mais leves e fazer os ajustes necessários. Eu confio nisso e vai dar certo. Siga em frente. Até o próximo episódio.